Olá, caro aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de Planejamento Financeiro e Orçamentário. Eu sou o professor Regis Garcia. O tema da aula de hoje, fluxo de caixa de curto, médio e longo prazos. Veja que é um tema bastante focado aí na área financeira, afinal, fluxo de caixa representa o movimento das disponibilidades da empresa, tanto de entrada quanto de saída. Vejamos o contexto no qual esse tema se insere. A nossa aula de hoje, ela vai tratar dos três tipos principais de fluxos de caixa: o de curto prazo, o de médio prazo e o de longo prazo. Cada um com a sua própria característica e também objetivos, né? As competências de ensino envolvem a projeção do fluxo de caixa, o fluxo de caixa pelo método contábil. Os temas ou palavras-chave, né, que vocês poderão utilizar para buscar a aula no segundo momento estão disponíveis aqui. E esta, portanto, é a nossa aula de número 4. O contexto no qual este tema se insere, né, envolve as projeções feitas pelas empresas no tocante aos reflexos que as operações, que os investimentos terão sobre o fluxo de caixa. Vale sempre lembrarmos que quando falamos de fluxo de caixa, estamos falando das disponibilidades da empresa, disponibilidades financeiras, né? Disponibilidades financeiras. Então, não necessariamente nós estamos falando apenas do caixa. Nós estamos falando da conta bancos, conta movimento, né? As aplicações de liquidez imediata, ou seja, tudo que proporciona fluxo de caixa para a empresa, disponibilidades financeiras. Também é um contexto no qual são discutidos os orçamentos de caixa, que, na verdade, são feitos a partir destas projeções. Existem fluxos de caixas pelo método contábil, é necessário entendermos porque aqui temos envolvidas as contas contábeis, que representam os fluxos de caixa, e também temos o método do fluxo de caixa líquido. Vejam que estas metodologias, elas representam as formas pelas quais os fluxos de caixa são elaborados, né? E claro que elas interferem na forma como a informação está disponibilizada ao usuário. Não é porque se trata de um método contábil, por exemplo, que o usuário não vai compreender as informações que estão ali. Afinal, o objetivo das projeções de orçamentação de caixa é evidenciar a viabilidade ou não de um projeto, é evidenciar o impacto que as operações da empresa gerará sobre as entradas e saídas de recursos financeiros, e o que o fluxo de caixa estará evidenciando justamente são estas informações. Vejamos. Nós vamos trabalhar os casos de hoje, né, na parte relativa à resolução de situações, problemas. O caso Sofia, né, que é uma pequena empresa, uma pequena holding, né? É uma empresa que possui e controla outras atividades, além da sua própria atividade, e ela possui competências para administrar estas empresas. Então, a empresa tem esta característica, né? Recentemente, ela decidiu adquirir uma outra empresa, ou seja, trazer mais uma empresa para dentro do grupo empresarial, para dentro da holding, né? E, claro, adicioná-la ao seu hall de empresas controladas. A empresa que está envolvida nesse processo, né, é a Rede de Clínicas Veterinárias Pet Feliz. Então, vejo que esse é o nosso contexto que gerará, né, as situações, problemas, que nós vamos contribuir para solucionar a partir dos conteúdos que nós veremos na aula de hoje. Como dissemos, conteúdos relacionados com o fluxo de caixa. Vejamos mais informações sobre a empresa, né? Para ajustar os detalhes da compra da clínica, precisa-se saber como andam
as movimentações de caixa da empresa. Em outras palavras, né, as informações de caixa são necessárias para que a finalização da negociação seja de fato feita. Ou seja, as projeções de fluxos de caixas que vão evidenciar se a empresa está bem ou não em termos financeiros. Projeção de fluxo de caixa. Projeção de fluxo de caixa consiste no método pelo qual as empresas, pelo qual as organizações projetam os impactos dos investimentos ou das operações da empresa no futuro. Então, na verdade, nós analisamos os aspectos relativos às decisões que serão tomadas por um projeto, por uma unidade de negócio e analisamos por meio da projeção de caixa o impacto financeiro desse projeto, o impacto financeiro daquela operação. Como exemplo, precisamos adquirir um novo imobilizado para resolver um problema na nossa produção. Claro que a aquisição deste novo imobilizado irá impactar no fluxo de caixa da empresa. Sendo assim, há a necessidade de nós considerarmos esta aquisição no nosso fluxo de caixa projetado. Vejamos. O planejamento de fluxo de caixa nos permite avaliar alguns aspectos muito importantes no que tange às empresas. Por exemplo, verificar riscos de falência, verificar problemas com a política de pagamento e recebimento da empresa, a necessidade também de caixa, né? O regime de caixa, que na verdade irá demonstrar o efetivo pagamento ou recebimento dos fatos contábeis ocorridos na empresa, isto porque a contabilidade trabalha com regime de competência, né? Então é necessário que a projeção de fluxo de caixa seja feita pelo efetivo pagamento ou recebimento dos fatos contábeis. A isso se dá o nome de regime de caixa. É por meio também da projeção de fluxo de caixa que nós somos capazes aí de avaliar situações de sucesso ou de fracasso das empresas, né? Então, sucesso ou fracasso das empresas. A gente está falando aqui de empresas, mas na verdade nós poderíamos estar falando de operações específicas da empresa, né? Não necessariamente da empresa como um todo. Eu posso ter um fluxo de caixa específico de um investimento que a empresa pretende fazer, ou posso ter um fluxo de caixa específico de uma filial que a empresa possui. Também posso ter um fluxo de caixa específico de uma área da empresa. Todas estas formas de se analisar o fluxo de caixa vão permitir que nós avaliemos as chances de sucesso ou fracasso daquela unidade, daquela filial ou daquela projeção de investimento futuro. Continuemos. O regime de competência, ele é diferente do regime de caixa porque ele reconhece as atividades quando ocorreram, né, de fato, as operações, independentemente, né, de ter havido pagamento ou recebimento quando da ocorrência do fato. O que importa para o regime de competência é o fato ter ocorrido. Então, não necessariamente haverá um impacto no caixa da empresa. Isso envolve, por exemplo, a compra a prazo. Ela ocorreu, então ela será reconhecida pela contabilidade contra uma obrigação de fornecedores. Vejam que não houve qualquer impacto no caixa. O mesmo quando eu faço uma venda a prazo. A venda ocorreu. De acordo com o regime de competência, houve a ocorrência da receita e houve a geração de uma duplicata a receber. Neste caso, eu reconheço pelo regime de competência, mas não haverá impacto no caixa. Agora, o regime de caixa é o reconhecimento do efetivo impacto de todas as operações da empresa no caixa. Então, ele ocorre no momento em que são pagos ou recebidos os valores derivados
daqueles respectivos fatos registrados pela contabilidade. Então, neste caso, né, nós podemos reconhecer que a contabilidade, ela registra os fatos pelo regime de competência, enquanto o fluxo de caixa ou a metodologia de projeção de fluxo de caixa tem como base, né, a informação gerada a partir do impacto de entrada ou saída de caixa. Se nós olharmos para os mesmos exemplos que nós demos pelo regime de competência, ou seja, compra a prazo, então nós temos a ocorrência do fato, a contabilidade registrará a compra, registrará o ingresso da mercadoria comprada no estoque, registrará o surgimento da obrigação lá em fornecedores, dívida. No caixa, ele só será registrado quando efetivamente eu pagar a mercadoria, eu pagar o fornecedor, eu dar baixa naquela duplicata que eu estava devendo. Ou seja, o regime de caixa só quando entra ou sai recurso do caixa. Regime de competência, ele leva em consideração quando o fato ocorreu, necessariamente quando o fato foi executado pela empresa. Agora a oportunidade de solucionar nossa primeira situação, problema, né? Fazendo aí a projeção de caixa da PET Feliz. Vale lembrarmos que essa projeção de caixa está sendo feita porque a empresa deseja saber o quanto a PET Feliz está bem ou não em termos de caixa. Isso porque a empresa Sofia deseja adquirir, deseja comprar esta empresa. E ela não pode comprar, né, no escuro, sem saber como a empresa está em termos de caixa, em termos de entradas e saídas de recursos. Daí a necessidade de haver uma projeção e foi o que ela solicitou para a empresa. Vejamos lá. Com base nas informações fornecidas pela empresa PET Feliz, a ideia é que haja o planejamento de caixa da empresa. E a ideia é que isso seja feito com base em 6 meses, né? Olha aqui como ficaria essa projeção. Há a previsão de orçamento de receitas, ou seja, o quanto a empresa venderá em cada período, né? Então, 500, 535, 600, 450, 530, 550... Vejam que aqui nós estamos falando das receitas em regime, por enquanto, de competência. O orçamento do material direto de fabricação utilizado pela empresa equivale a 10%. Ó. 50 mil de 500, 53.500 dos 535 mil, 60 dos 600, 45 dos 450, 53 dos 530 e 55 dos 550. Vejam que ainda, né, estamos tratando aqui do regime de competência, quando a previsão de quando vai ocorrer, né, esses respectivos orçamentos. Já no tocante à mão de obra direta, também, né, no primeiro período aqui, R$50 mil. Já no segundo período, 133.750, no terceiro período 150, no quarto período 112.500, 132.500 no quinto período e 137.500 no sexto período. Os custos gerais fixos, né, ou semi-fixos, né, eles variam menos, né? Eles têm aqui um determinado valor, eles também crescem, né? Por exemplo, pelo próprio efeito inflacionário, pela mudança de alguns preços, mas eles são fixos no sentido de que eles não acompanham proporcionalmente o crescimento da receita. Já o orçamento de despesas fixas e variáveis também são dadas aqui na última linha, né, de projeção que a empresa está fazendo. Esse primeiro passo que foi dado pela empresa, ele compreende apenas as informações necessárias para que você possa fazer a projeção do seu fluxo de caixa, né? Você precisa, no mínimo, saber o quanto você venderá, qual é a sua receita, qual é o custo dessa receita envolvendo o material direto de fabricação, ou MDF, material de fabricação, a mão de obra direta, né? Os custos fixos,
custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. Você precisa desse conjunto de informações para fechar o seu fluxo de caixa. É o que a empresa forneceu. Vejamos. O perfil de pagamento dos gastos é o seguinte: 25% das vendas no mês, 25% das vendas no mês são recebidas à vista. 30 dias recebe-se mais 50%, mais metade. E após 2 meses, né? Então, são 25% à vista, 25% 30 dias e 50% nos 60 dias. A matéria-prima é paga 50% quando ela compra, parte à vista, e 50% no mês seguinte. A mão de obra é paga no mês subsequente à produção, portanto, é paga em 30 dias, e todos os demais custos da empresa são pagos à vista, dentro do próprio mês. As despesas são pagas 30% à vista, né? E 70% no mês seguinte à sua competência. Então, 30% das despesas fixas e 70% das despesas variáveis, de acordo com a sua respectiva competência. Vejam que a segunda informação que a empresa ela precisa fornecer para que você possa elaborar o fluxo de caixa é justamente as políticas de pagamentos e recebimentos. Então, primeiramente, você precisa dos valores, das informações relativas a receitas, custos, despesas e investimentos, e depois você precisa da política de compra e venda. E é isso que a empresa forneceu, né, neste respectivo momento. Vamos ver quais as projeções, portanto, derivadas destas políticas, né? Vejam que aqui está o desenvolvimento relativo às vendas, né? Como 25% é à vista, em cada mês você calcula 25% da receita projetada. Isso entra dentro do próprio mês. Então, a venda do mês 1, 25%, entra no próprio mês 1, e o mesmo em cada um dos outros 5 meses. A segunda parcela, no entanto, de 25%, ela ocorre no mês subsequente, 30 dias. Então, veja que no mês 1 não há entrada, porque a entrada dos 25% é no próximo mês, né? 125 mil. E vejam que aqui, né, a empresa ela considera os outros 25% que entrarão sempre em relação ao período anterior. Já a terceira parcela, 60 dias, não é entrada nem no primeiro, nem no segundo período, que seria à vista e 30 dias, mas há entrada no terceiro período. Então, a venda do período 1 entra 50% no período 3. E assim, sucessivamente, em cada um dos próximos períodos. Ou seja, nós conseguimos, dessa forma, determinar o quanto a empresa efetivamente recebeu relativo às suas receitas em cada um dos 6 períodos. Este é o valor que entrará como valor positivo no fluxo de caixa da empresa, tá ok? Por isso que as informações sobre as políticas de compras e vendas são tão importantes. Continuando. Os demais produtos, como a mão de obra, o material direto de fabricação, metade foi à vista e metade para 30 dias. Isso vale para todos os períodos, né? Todos os períodos ocorreram aqui. Aqui apenas o à vista, porque 30 dias cairia no mês 7, nós só estamos projetando até o mês 6. A mão de obra é toda no período subsequente, então não há no primeiro período e depois, né, cada período entra o valor relativo ao período anterior. Os gastos fixos são pagos todos dentro do mês e as despesas à vista, 30% e a prazo, 70%. Da mesma forma, né? Então, à vista, a prazo. À vista, a prazo. À vista, a prazo. À vista, a prazo. 30% e 70%. Ou seja, conseguimos aqui determinar também os pagamentos relativos aos 6 períodos de projeção, tá certo? Já temos as receitas, já temos as despesas e, claro, que o nosso fluxo de caixa receberia, né,
cada um desses valores de pagamento versus, como a gente acabou de demonstrar, cada um dos valores de recebimentos, gerando o fluxo de caixa da empresa. Desta forma, nós conseguimos, fazer o fluxo de caixa da empresa a partir da determinação de entradas e saídas. Orçamento de caixa. A palavra orçamento, significa você organizar em um documento se chama orçamento, as projeções de entradas, saídas, os investimentos que impactam o caixa da empresa. Isso é feito por meio de projeções. E as projeções se baseiam nas informações que a empresa forneceu. Então, primeiramente, a empresa deve fornecer ou deve possibilitar, se chegar à informação dos valores no regime de competência, então quanto se venderá no mês, qual o valor do custo direto da empresa no mês, qual o valor do custo indireto da empresa no mês, qual o valor das despesas fixas no mês, qual o valor das despesas variáveis no mês, qual o valor dos investimentos no mês, ou seja, por regime de competência, quando esses elementos de fato estão ocorrendo. E depois, nós precisamos da informação sobre as políticas financeiras, ou seja, como essa receita é recebida, como esses valores relativos aos custos e os gastos são pagos, Então, há necessidade de nós termos aí as informações para chegarmos na projeção de caixa. Vejamos as questões conceituais. O planejamento de caixa, ele vai envolver algumas etapas, como as projeções, o orçamento do caixa, envolvendo as entradas e saídas financeiras. As projeções do fluxo de caixa, ele vai apresentar aqui para nós as variações, ou seja, a partir das as variações, estou invertendo aqui, a partir das entradas e saídas, o caixa foi gerado, o caixa que sobrou, o caixa gerado por essas entradas e saídas foi positivo ou foi negativo. A partir dessa projeção, nós conseguimos fazer programações, tanto de recebimento como de pagamentos, para tentar justamente equilibrar, ajustar, alinhar essas variações às necessidades de caixa da empresa. Há o planejamento e o controle financeiro da empresa, tanto de curto como de médio prazo, ou seja, o curto prazo ele vai representar as operações cotidianas da empresa, o que está acontecendo todos os dias, pagamentos, recebimentos, entradas, saídas do cotidiano, despesas, custos, vendas, E o médio prazo já é uma projeção um pouco mais esticada em termos de prazo. Então, não é o que está acontecendo hoje, mas o que deve acontecer nos próximos meses. Geralmente, o médio prazo, aí nós estamos falando de 2 anos, por exemplo, Curto prazo, estamos falando do que está acontecendo dentro do próprio ano, do próprio período social da empresa. E aí, claro, que depende de empresa para empresa, depende do ciclo financeiro da empresa, mas geralmente, a gente consegue, separando o curto prazo, a gente já sabe o que seria aí o médio e longo prazo. Vejamos. O orçamento de caixa, ele tem como principal motivação manter o equilíbrio, justamente o equilíbrio entre entradas e saídas financeiras. Na verdade, o que se espera é que as entradas sejam sempre maiores do que as saídas, Então, entradas maiores do que as saídas financeiras. Essa é a expectativa que nós temos, Daí, quando nós temos uma inversão, ou seja, saídas maiores do que entradas, ou falta de caixa num determinado período, surge aquilo que nós denominamos de necessidade de caixa. Quanto eu preciso efetivamente de caixa para eu atender as minhas necessidades empresariais,
que no caso é suprida pelas demandas de financiamento. Então, essa representação aqui de uma balança demonstra aí a necessidade de se manter o equilíbrio, de se manter o caixa, né, de uma forma que a empresa não tenha um custo muito alto, e esse é o grande problema, na obtenção do financiamento desse caixa, né? Porque o capital de terceiros custa, o capital de terceiros gera um custo financeiro para a empresa por meio dos juros que a empresa é obrigada a pagar, e isso pode comprometer ainda mais a saúde financeira da empresa, ou até mesmo a sua saúde econômica, ou seja, a sua capacidade de gerar resultados positivos, de gerar lucros. Este é o cuidado, né, que se tem que ter, e uma das formas de se resolver esta equação é por meio da projeção de caixa. Resolução de situação, problema, orçamento de caixa, PET feliz. Então, nós estamos, nessas oportunidades, fazendo as respectivas projeções, né, de caixa da empresa. Lembremos que essas projeções estão sendo feitas baseadas na intenção, né, da empresa Sofia comprar, né, a holding que deseja adquirir esta empresa PET feliz. Para isso, foram solicitadas informações ao departamento financeiro da empresa, ao departamento de contabilidade, sobre os impactos que se espera, né, para os próximos 6 meses, tanto impactos positivos como impactos negativos, tanto com receitas como custos e despesas. Vejamos. O desafio nesta oportunidade é o seguinte: ela possui uma linha de financiamento de capital de giro, de curto prazo, então, né, aquilo que se realiza no máximo em um ano, né, aproximadamente, e esse financiamento, ele custa 1,5% do valor que a empresa, no caso, captou, né, de recurso financeiro. Ela possui operações de hot money, então, dinheiro na mão, né, dinheiro rápido, né, a uma taxa de 0,8% ao mês, que, no caso, se relaciona às sobras de caixa. Ela pode ter isso aí geralmente se faz via banco, né? Em que você faz aplicações diárias, com possibilidade de resgate também diário, e utilizando-se, claro, das sobras de caixa. Vejam que ela capta, né, a 1,5%, e ganha 0,8% no hot money, né? Todos os investimentos e financiamentos de caixa, eles são pagos ou recebidos e amortizados no mês seguinte. Então, sempre o que o caixa da empresa, sempre que a operação da empresa gera, pelo regime de competência, um fato contábil, este fato será pago ou recebido no mês subsequente. A sua missão, enquanto gestor financeiro da empresa, né, é dimensionar o orçamento de caixa da empresa pelo período aí de 6 meses. É o desafio que está sendo dado, né, para que a empresa adquirente, a empresa que pretende, né, adquirir aí a outra empresa, a PET Feliz, ela tenha condições informacionais de tomar a respectiva decisão, de adquirir ou não, né, de comprar ou não a PET Feliz. Por isso as informações financeiras são tão importantes. Vejamos. Aqui nós temos as projeções de recebimento, né, sempre pautadas aí nas indicações sobre as políticas de recebimentos e pagamentos da empresa, vistos na resolução da situação problema anterior. Ou seja, então nós temos aqui o valor dos recebimentos da receita de acordo com aquelas políticas estabelecidas. A primeira política, que é a dos recebimentos, diz que 25% é recebido à vista, 25% é recebido em 30 dias e 50% é recebido em 60 dias. Então, as entradas foram estimadas na situação problema anterior, né,
a partir desses valores apresentados nesta linha de recebimentos. Então, nós podemos dizer que no fluxo de caixa, este é um elemento positivo. Enquanto que nós temos os pagamentos também dimensionados de acordo com a política de caixa da empresa, né? Então, aqui nós temos 50% à vista e 50% em 30 dias. Aqui no caso, a mão de obra é sempre no período seguinte, 100% no período seguinte. Os gastos fixos são à vista, então no próprio período. E os gastos e despesas gerais, 30% à vista e 70% para, no caso, 70% para 30 dias. Isso faz com que nós tenhamos aqui um total de pagamentos deste fluxo de caixa, né? Conforme apresentado nesta linha. Lembrando que, neste caso, nós estamos falando dos pagamentos que geram aí valores negativos. Ok? A partir desses valores negativos, então, nós precisamos ver a variação de caixa, determinar o saldo do caixa, ou seja, quanto a empresa gerou de falta ou necessidade de caixa, ou quanto ela gerou de sobra de caixa, né, saldos positivos. E é isso que nós precisamos demonstrar a partir do cálculo, portanto, de entradas menos saídas. Vejamos como isso se dá. O saldo inicial do caixa, lá no período 1, conforme informado pela empresa, ele é zero, né? Não há saldo inicial, a empresa começa com saldo zero. Aí, de acordo com a projeção, é importante sabermos de onde estão vindo os valores, né? Olha só. De acordo com a projeção, deve entrar no caixa da empresa no primeiro período 125 mil. De acordo com a projeção feita com base nas receitas. E aqui está os 125 mil reais projetado de entradas. Da mesma forma, há a projeção de saídas. Então, nós vamos lá na projeção anterior e vamos ver que no primeiro período, né, há uma previsão de saída de 141 mil reais. Quando nós vamos aqui para a projeção de caixa, nós temos, portanto, o total de pagamentos, 141 mil reais de saídas. Ou seja, se entrou 125 mil reais e saíram 141 mil reais, o nosso fluxo foi negativo, né? Negativo em 16 mil reais. Neste caso, quanto que nós precisamos de recursos, né? Nós precisamos de 16 mil reais, neste caso, porque é a falta de caixa, né, que nós precisamos suprir. Indo para o segundo período, vejam que esses 16 mil, que representa o saldo final do período 1, ele é transferido como saldo inicial do período 2. Olha só, 16 mil reais. E aí a empresa apresenta um total de recebimento de 258.750, apenas a título de demonstrar de onde veio daqui, né? O segundo valor de projeção de entrada, o segundo valor previsto de entrada é lançado, portanto, aqui no total de recebimentos. Já o pagamento previsto para o segundo período é de R$ 384.900. De onde veio esse valor? Daqui, da nossa projeção do segundo mês, 384.900. Ou seja, o nosso fluxo de caixa, começando com menos 16, entrando 258 e saindo 384, o fluxo de novo é negativo em 126.150. A necessidade de caixa será os 126.150 e 1,5% do caixa da necessidade de financiamento, né? Aqui no caso está dando R$ 240. Então a necessidade
o saldo final de caixa é de 142.390. Isso porque, né, começamos a pagar juros dos 16 mil, foi gerado no mês anterior e que caiu agora no segundo mês. E assim, né, sucessivamente, nós vamos fazendo em todos os meses até que o caixa possa se tornar positivo. Veja que no último período a empresa começa a aplicar aí em hot money ganhando 0,8%. Além dessa questão da decisão do que fazer com o recurso, nós sempre precisamos estar atentos à origem do recurso, à fonte do recurso, né? Se está ou não disponível para quando nós precisamos. Analisando as necessidades específicas, né, do financiamento, baseados aqui nos respectivos saldos apurados, então nós teríamos aqui pagamento de despesas de juros em todos os meses, exceto no último mês, quando o caixa se tornou positivo. O custo, né, desses recursos a 1,5% pela empresa, sem dúvida, é muito maior do que ela ganharia, né, aplicando aí nas possibilidades de hot money. Eu gostaria de dar um recado para vocês antes do nosso momento de interação, que é sobre o Avaliar 2020, segundo semestre. Os questionários, eles estão já disponíveis no ambiente virtual de vocês, então a aplicação dos questionários ele vai até o dia 7 de novembro. Participe, sua opinião é mais do que importante, né? Para você acessar o Avaliar, lembrando que se trata de um processo de autoavaliação que a nossa instituição faz, e é muito importante que você dê a sua opinião sincera lá no Avaliar para que a gente possa sempre buscar melhorias, né? Então vá até o seu AVA, você verá, né, o banner, né, do processo do Avaliar, e você clicando, você consegue acessar o instrumento de avaliação. Esperamos sua participação. Tendo alguma dúvida, né, pode entrar em contato com o seu tutor e ele lhe explicará maiores detalhes de como acessar o Avaliar 2020/2. Chegamos agora ao momento de interação, respondendo às suas dúvidas. Nós vamos, como sempre, até o nosso chat, vamos dar uma olhada como está a movimentação de perguntas, de comentários, e nós voltamos para respondê-las. Até lá.
Muito bem. As dúvidas geralmente, né, estão em torno da questão de e se houver mudança na política de pagamentos e recebimentos, né, o que eu faço? Então, na verdade, a gente precisa lembrar que o orçamento, tanto de caixa como o orçamento da empresa de modo geral, o orçamento de vendas, o orçamento de produção, eles são flexíveis, na maioria dos casos, e nos permitem ajustes sempre que há a mudança de critério, a mudança no que tange aí a forma, né, de você receber ou pagar os seus custos, receber as receitas ou pagar os seus custos e despesas, tá certo? Legal, vamos em frente. Fluxo de caixa pelo método contábil. Vejam que a projeção do fluxo de caixa, considerando os valores efetivamente recebidos ou pagos, né, pelo regime de caixa, ele integra, essa metodologia pelo regime de caixa, ele integra diretamente os valores que a empresa projeta receber pela venda e projeta pagar pelos custos, despesas e investimentos. Quando nós falamos do critério contábil, outros elementos começam a fazer parte da nossa projeção do fluxo de caixa. Afinal, a contabilidade, ela se dá pelo método de competência. Então, para se chegar ao método, se chegar aos impactos no caixa, você precisa fazer algumas apurações. Então, vamos conhecer, né, o método contábil de projeção do fluxo de caixa. Os fluxos de caixa, nesse caso, considerando o critério contábil, ele vai contemplar ingressos e saídas de caixa e também equivalentes de caixa. Esses equivalentes de caixa compreende, por exemplo, movimentações via bancos, compreende movimentações de aplicações financeiras, de liquidez imediata, né? Que são todos, na verdade, equiparáveis ao caixa. Esse fluxo de caixa, de acordo com o critério contábil, é utilizado para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração financeira, demonstração dos fluxos de caixa, que irá refletir transações de caixa. Só que elas são, no caso da DFC, elas são separadas por tipos de operações que a empresa executa. Então, por exemplo, o fluxo de caixa ele vai evidenciar as atividades operacionais, como o próprio nome sugere, são as atividades derivadas da operação da empresa, né, regular, da sua operação regular. Depois, as atividades de investimentos. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, das aplicações da empresa em ativos imobilizados, alienação de ativos imobilizados e a aplicação em ações de outras companhias, né? Que são investimentos que a empresa faz a título de capital, né? Para se estruturar em termos de capital. E depois nós temos as atividades de financiamento. As atividades de financiamento contemplam as origens de recursos que a empresa ela irá buscar, né, no mercado sempre que ela demandar suprir uma deficiência de caixa. A isso, né, nós denominamos de necessidade de caixa, que ela vai suprir buscando recursos, seja dos seus próprios sócios, seja recursos de terceiros, né? São as formas pelas quais a empresa pode buscar suprir essas demandas de caixa. Vejamos. Ainda em termos contábeis, essa mesma DFC, demonstração de fluxo de caixa, ela é feita por duas metodologias, dois métodos, né? O primeiro é conhecido como método direto, envolvendo, neste caso, todas as entradas e saídas de caixa diretamente nas contas, né, que foram impactadas por aquelas operações. Por isso é chamado de método direto. Eu demonstro efetivamente o que ocorreu em cada conta específica, né, representando aí entradas e saídas de caixa. Já pelo método indireto,
nós partimos do resultado que a empresa obteve, o lucro, por exemplo, ou o prejuízo que ela obteve, e vamos executando ajustes de entradas e saídas para se chegar, né, à movimentação de caixa, para se chegar de forma indireta, por isso o nome indireto, às movimentações das principais contas da empresa que impactaram o caixa, fazendo, né, gerar aquele lucro, aquele resultado, que é o nosso ponto de partida para o método indireto. Resolução de situação problema. Aplicação do fluxo de caixa pelo método contábil da empresa Pet Feliz. Aqui continuamos o processo de solucionar o problema da necessidade de orçamento de caixa para fins de decisão, né, da empresa Pet Feliz. Ou seja, como nós vamos determinar a projeção de caixa, só que agora considerando aí os termos e os aspectos contábeis para termos de forma organizada a demonstração do fluxo de caixa, né? Vamos lá, vamos conhecer as informações que irão dar amparo à nossa projeção. Vejam só. A empresa Holding Sofia, desta vez, pretende analisar as demonstrações contábeis auxiliares para a elaboração dos demonstrativos de fluxo de caixa. Essas demonstrações contábeis é que vão permitir nós identificarmos, né, quais contas foram impactadas pela movimentação da empresa. O objetivo principal é saber quais serão as necessidades de caixa que a empresa terá, né, quando ela for adquirida, para implementar melhorias, ou seja, buscar melhorar o seu resultado, de forma a minimizar, né, as faltas de caixa e, ao contrário, maximizar sobras de caixa. Então, esse é o principal objetivo do gestor de caixa, fazer com que sobre recursos ao invés de faltarem recursos. É um desafio, mas é o que se deve buscar. Vejamos. Para trabalhar com o método contábil de fluxo de caixa, você precisa reunir os dirigentes da Pet Feliz e solicitar, né, as seguintes informações, os seguintes demonstrativos contábeis. Primeiro, o balanço patrimonial do último ano. O balanço levantado em 31/12 de X1. O balanço patrimonial projetado para o próximo ano, o ano de 31, o ano de X2, né? 31/12 de X2. Além disso, você também vai solicitar a demonstração de resultado para o próximo ano, o ano projetado, 31/12 de X2. Esta é a sua ideia para resolver, né, as questões aqui de projeção contábil do fluxo de caixa, utilizando, portanto, o método direto ou indireto. As demonstrações são necessárias, né, para fins destes levantamentos. Vejamos. O balanço patrimonial, ele traz os saldos, né, das contas chamados de equivalentes de caixa. Neste caso aqui, caixa e bancos. O caixa em X1 tem um saldo final de R$1.000, em X2, R$7.000. Então, houve aqui uma variação positiva de um ano para o outro, né? Lembrando que esse ano aqui, de X2, ele é apenas, até aqui, uma projeção, tá? Projeção. O banco de 4.000 para 8.000, né? A variação de um ano para outro. O contas a receber da empresa, de 20 para 27.500, os estoques de 25 para 50, não há realizável a longo prazo, ou seja, não há valores a receber que ultrapassem o próximo exercício. O imobilizado, pelo método de equivalência patrimonial, né? Aplicações que devem ser atualizadas de acordo com o que ocorre na empresa que você está investindo. 45.000 para
65 mil, o imobilizado de 550 para 624, a depreciação acumulada sobre o imobilizado de 210 para 320. Então veja que o ativo 435 e 461.500. Lá no passivo, que representam as dívidas da empresa, nós temos fornecedores que variou de 30 para 35, despesas a pagar de 10 para 12, empréstimos de curto prazo de 30 para 20, empréstimos de longo prazo 75 para 87, o capital da empresa se manteve em 100 mil e houve um lucro acumulado de 190 para 207.500, apenas demonstrando aí a variação do lucro, né, de um ano para outro. Ou seja, a partir do balanço patrimonial, nós temos condições de levantar o que ocorreu em termos de variações nas contas patrimoniais, nas contas que formam o patrimônio da empresa. Lembrando que este é o método que nós utilizamos de levantamento da demonstração do fluxo de caixa pelo método contábil. Pelo método financeiro, apenas as contas e seus respectivos valores de entradas e saídas. Continuemos. Já na demonstração do resultado do exercício, nós temos aqui, né, algumas contas importantes. Então, as vendas que a empresa teve, as deduções que são impostos e devoluções, o custo da mercadoria, que foi de 700 mil, as despesas da empresa, lembrando que aqui o resultado de equivalência patrimonial foi positivo em 20 mil, ou seja, as empresas que a empresa atual investe, elas geraram um lucro de 20 mil lá, né, nos seus próprios patrimônios, que são refletidos aqui. A depreciação variou em 110, despesas financeiras de curto prazo 17 e as de longo prazo 25. O lucro antes do imposto de renda de 98, o imposto de renda e, finalmente, o lucro líquido da empresa, que foi de 71 mil reais. Então, vejam que estas duas demonstrações, elas trazem informações importantes para que a gente possa estimar, né, o fluxo de caixa, já que a gente está tratando de uma demonstração projetada. Vejamos. Quais são as variações que nós observamos, né? Na DRE, o resultado que não impacta o caixa é aquele resultado do ganho de equivalência patrimonial de 20 mil reais. Por quê? Porque ele apenas está reconhecendo o lucro na empresa investida, né? Não necessariamente houve o recebimento dessa participação, só vai ocorrer quando eu vender o investimento. Então, neste caso, nós precisamos separar essa conta de resultado de equivalência patrimonial. A depreciação e as despesas, cada uma aqui com o seu respectivo valor. No balanço patrimonial, nós precisamos ver aqui os caixas. Então, houve uma variação de 6 mil no caixa, mais 4 mil aqui do banco. Então, houve uma variação de 10 mil reais em caixa equivalentes de caixa, variação positiva, né? Contas a receber, 7.500 negativos, estoques também 25.500 negativos. Já nas dívidas, os fornecedores variaram 5 mil, aumentou, né, a minha dívida em 5 mil, aumentou minha dívida de despesa a pagar em 2 mil. E os empréstimos de curto prazo reduziram, né, em 10 mil reais. No fluxo de caixa, ou demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, nós começamos, portanto, com o lucro de 71 mil reais, está aqui. Ele representaria uma entrada para a empresa, mas daí eu tenho que ajustar, né, por aquilo que não representa ainda o impacto efetivo no caixa, que é o caso da depreciação, é o caixa das despesas financeiras, que são apenas juros incorridos, mas só serão realmente realizados quando a gente pagar o empréstimo, né? E o resultado da equivalência patrimonial, que ele também não representou entrada no caixa ainda. Então, nós fazemos um ajuste desse lucro, considerando os itens que não impactaram o caixa, tá bom? A variação de clientes e estoques, que são as variações ocorridas que entram aqui no caixa como pagamentos, e as variações de fornecedores, que entram aqui como, no caso aqui, como entradas, né? O fluxo de caixa das atividades operacionais, portanto, 177.500
1.500 de acordo com a transferência dos respectivos valores da demonstração do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Vamos em frente. Vejam que os investimentos, né, o imobilizado variou negativamente em 74 mil e a aquisição de imobilizado, portanto, 74 mil, que representa um fluxo de caixa negativo a título de investimento. Foi quanto a empresa investiu em imobilizado, né, atividades de investimentos. Já as atividades de financiamentos representam as variações da área financeira. Olha aqui, ó, empréstimo, aquisição de empréstimos, pagamento de dividendos, né, que a empresa teve. Aqui na DRE, despesas financeiras de curto prazo. Aqui, empréstimos de curto prazo, que são todas as atividades financeiras que impactam o caixa. Por isso, de financiamento, né? Então, empréstimos de longo prazo variou 12 mil. Lucros acumulados, você veja que ele variou 17.500, mas o lucro tinha sido de 71, então a diferença é porque foi distribuído na forma de dividendos, né? Fazendo com que a variação de caixa chegasse aqui aos R$10.000, que é justamente o que variou caixa e bancos lá no balanço patrimonial, né? Se nós viermos aqui, ó, nós vamos ver que a variação de caixa que eu havia destacado para vocês foi exatamente de R$10.000. Ou seja, pelo método aqui de contábil, nós calculamos as variações de caixa, sempre considerando, né, o lucro que foi gerado e ajustamos esse lucro pelo que não impacta o caixa, dividindo sempre em operações ou atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamentos, como vocês viram. Vejamos lá. Olha aqui a variação, né, conciliando as respectivas variações. A variação de caixa, ela pode ser explicada aqui pela soma do 6 mais o 4, né, dando aqui os R$10.000 que foram demonstrados lá na DFC. Tá ok? Esses 10.000 é o que está apresentado no fluxo de caixa pelas atividades de investimentos, pelas atividades operacionais e pelas atividades de financiamento. Tá ok? Método indireto, porque parte do lucro e se chega à variação de caixa. Método do fluxo de caixa líquido. Quando nós trabalhamos com o método indireto, que é um método contábil, nós partimos do lucro que a empresa gerou, fazemos os ajustes relativos a contas que não representam entradas ou saídas efetivas de caixa e chegamos à variação de caixa, né? Quando nós trabalhamos diretamente com os valores de entradas e saídas, então nós chegamos às variações líquidas de caixa diretamente pelo que está efetivamente ocorrendo na empresa. Então não é um método contábil, ele passa a ser um método baseado aí nas efetivas entradas e saídas. Só que quando nós nos baseamos no modelo contábil, a gente separa essas entradas e saídas em 3 grupos. O primeiro grupo, as atividades operacionais, o segundo grupo, as atividades de investimentos e o terceiro grupo, as atividades de financiamento. Então, o método do caixa líquido vai demonstrar, né, o quanto de fato se obteve a partir de entradas e saídas de caixa. Vejamos. Então, o método do fluxo de caixa líquido, nós temos, no caso, né, o fluxo de caixa livre, ou seja, é aquele que flutua a partir de entradas e saídas e considerando os efetivos acontecimentos, né, no dia a dia da empresa, nas suas operações. Mas há necessidade de se determinar o caixa desejado, ou seja, quanto que eu preciso de valor mínimo no meu caixa para manter as minhas operações, né? Então, isso é conhecido como saldo mínimo ou fundo de caixa, né? Existem várias denominações para este mesmo item. O saldo líquido de caixa,
do caixa livre, né? E o fluxo de caixa descontado quando nós estamos aí fazendo a antecipação, de valores futuros, né? Trazidos a valor presente, de tal forma que nós tenhamos um fluxo de caixa hoje, mesmo de operações previstas para o futuro. Lembrando que para a gente fazer isso, nós precisamos descontar os juros, descontar os custos financeiros ao longo do capital, né, ao longo do tempo, tá certo? Então, o fluxo de caixa livre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa desejado, né, ambos podem refletir aí valores antecipados de projeções futuras. Vejamos. O método do fluxo de caixa líquido, ele envolve certamente análises, né, de capital de terceiros. Vejam que o custo de capital de terceiros é sempre maior, né, do que o custo do capital próprio. O capital próprio oferece sempre, né, um valor menor de custo, que é o capital advindo dos sócios, dos acionistas, né? Então, ele sempre oferece uma oportunidade melhor de geração de fluxo de caixa. O custo médio ponderado de capital vai ser, neste caso, a média ponderada desses custos, né? Então, a média ponderada dos custos. Os juros, né? Dos percentuais relativos ao capital de terceiros e ao capital próprio. Então, é muito importante que nós saibamos quanto custa o capital próprio, quanto custa o capital de terceiros, quanto eu tenho de capital próprio, quanto eu tenho de capital de terceiros, para que a gente consiga chegar ao custo efetivo destes capitais. Resolução da situação problema. Agora, método fluxo de caixa líquido da empresa Pet Feliz. Vale recordarmos, né, que este processo de análise do fluxo de caixa está sendo feito para que a empresa adquirente da empresa Pet Feliz, que é a Holding Sofia, ela possa saber, né, se é viável ou não esse investimento, ou como está a situação financeira da empresa na qual ela está investindo, ou ainda o que deve ser feito para melhorar essa situação financeira da empresa Pet Feliz que ela está adquirindo. Por isso, todas as informações são importantes, principalmente as informações de caixa. Vejamos. Agora, o desafio, né, no processo de aquisição da empresa, o CEO, né, que é o presidente da companhia, da Holding Sofia, acha mais confiável estabelecer o valor de negociação por meio do método do fluxo de caixa líquido, ou seja, o fluxo de caixa ao valor presente, né, que representa o quanto operações do futuro impactam em termos de valor hoje no fluxo de caixa. Esta é a ideia aí do CEO, por isso ele pediu a aplicação do método do fluxo de caixa líquido. Com base no fluxo de caixa projetado pelo método contábil para os próximos 10 anos, né, da empresa, deve-se apontar o saldo líquido do caixa, considerando um saldo mínimo desejado de R$100 mil, conforme definido pelo CEO da Holding Sofia. Vale a pena nós destacarmos que o valor de caixa mínimo estabelecido, ele é feito com base na margem de segurança que se espera sobre as atividades de entradas e saídas de caixa, né? Então, se eu tenho uma movimentação X e que há uma flutuação, possibilidades de aumento e redução desse fluxo de caixa ao longo dos períodos, é importante que nós tenhamos um colchão financeiro, uma margem que nos dê uma certa segurança em relação ao fluxo de caixa, né? E esse fluxo de caixa desejado é o que o CEO da empresa determinou, mas ele geralmente é estabelecido com base na movimentação de cada empresa, na movimentação e na realidade de cada empresa que você está analisando. Vejamos.
deve-se considerar, para se trazer os valores futuros para o valor presente, o que se denomina de taxa interna de retorno e de valor presente líquido, para descontar o fluxo de caixa projetado e obter o valor da empresa Pet Feliz, que a empresa negociará, né? A empresa Sofia, a holding Sofia, negociará a empresa Pet Feliz. A taxa de desconto, ou seja, a taxa que será utilizada para se chegar ao valor presente líquido, ela será obtida considerando o custo médio do capital que a empresa Pet Feliz tem hoje, né? Aqui entra a ideia, né? Aqui entra a condição de média ponderada do custo financeiro que a empresa possui. Para isso, você precisa saber, primeiro, o quanto você tem de capital de terceiros e quanto você tem de capital próprio. Segunda informação importante, qual é o custo financeiro ao ano do capital de terceiros e qual é o custo financeiro que os sócios exigem da empresa, né, para, obviamente, fazer o investimento. Porque o sócio, para que ele escolha investir na empresa e não numa outra operação, que seria o custo de oportunidade, ele exige uma rentabilidade mínima. Então, neste caso, os sócios exigem 18 e o empréstimo bancário custa 10. Vamos ver, né, o impacto destes respectivos valores na projeção do fluxo de caixa. Aqui cabe uma observação que é a seguinte: o custo financeiro, se nós analisarmos o custo financeiro dos sócios, né, de quem investe na empresa, a gente pode partir do pressuposto de que não custa nada. Não, o sócio colocou o dinheiro ali e aí ele não cobra por esse dinheiro, enfim. Mas, na verdade, quando a empresa está fazendo uma análise financeira, ela precisa considerar que quando o sócio opta por comprar uma ação, quando ele opta por investir na empresa, ele, na verdade, está abrindo mão de outros investimentos. Por exemplo, eu prefiro comprar a ação da empresa do que investir na caderneta de poupança, eu prefiro comprar a ação da empresa do que investir na bolsa de valores, eu prefiro comprar ações da empresa ou investir na empresa do que colocar meu dinheiro numa renda variável vinculada à moeda estrangeira, por exemplo. Isso tem um custo, quer dizer, o custo de oportunidade que o sócio tem. Por isso que, sim, o capital investido pelos sócios tem um custo, e algumas vezes, como é o caso aqui do nosso hipotético exemplo, ele é até maior do que o próprio custo bancário, porque o sócio ele pode estabelecer como taxa mínima de atratividade, ou seja, para que ele ponha o capital na empresa, um valor até maior do que o capital de terceiros, né? Do que eu cobraria um banco, por exemplo. Continuemos. Então, há aqui, durante 10 anos, né, a projeção do fluxo de caixa. Então, o lucro líquido, depreciação, veja que aqui é pelo método contábil, né? Lucro líquido, valor da depreciação, valor das despesas financeiras de curto e de longo prazo, o pagamento de dividendos, né, que a empresa faz, e aqui o fluxo de caixa em cada um dos 10 anos que a empresa está projetando, né? Então, projeção de caixa para os próximos 10 anos, é o caixa líquido, né? Pelo método de caixa contábil. Essas projeções aqui estão considerando, né, que cada período desse equivale ao período de um ano, né? Qual é o tratamento que se faz para se chegar ao valor líquido atual, né? Vejamos. Primeiramente, o custo médio ponderado do capital será. Então, nós encontramos que o 100% do capital que nós utilizamos na empresa, ele é dividido em 120 de terceiros, que equivale a quanto? 40%. E 180 de acionista, que equivale a quanto? A 60%. Só que o custo dos acionistas é 18% e do banco é de 10%.
A remuneração anual, portanto, é 32.400 dos acionistas e 12.000 de terceiros. Se nós dividirmos, né, cada uma dessa remuneração pelo total de investimento, nós vamos ver que os acionistas equivalem a 10,8% do total e que terceiros equivalem a 4% do total. Portanto, nós temos um custo de 14,8% do total. Esta será a taxa a ser utilizada para desconto, para trazer os fluxos de caixas futuros para o valor presente. Vejamos como que é o impacto desta taxa de desconto. Então, para se fazer isso, nós lançamos mão aqui dos fluxos de caixa líquidos da empresa. Aqui eram saldos, né, respectivamente projetados. Então, aqui estão os saldos respectivamente projetados para os 10 anos. Mas o CEO da empresa, da holding que está comprando, falou, olha, eu quero travar aí um saldo mínimo de 100 mil. Então, na verdade, o fluxo de caixa gerado no primeiro ano já não cobre os 100 mil que ele quer, o que dá um fluxo negativo de 15 mil. No segundo período, menos 180. E a partir, né, do terceiro período em diante, aí sim você tem fluxo de caixa positivo. Qual é o valor presente, né, dos respectivos fluxos de caixa, considerando 14,8% de desconto? Então, os 15 mil negativos equivalem um ano antes, né, no início do ano, a 13,066. O 180 negativo, ao valor descontado de 14,8%, ao ano, né? Então, seria 14,8% elevado a 2, né? O que traria o valor de 180 a R$ 136. Os 16 mil positivos virariam 10, os 35 virariam 20 e assim sucessivamente, né? Quanto vale hoje o valor dos fluxos de 10 anos. Ou seja, hoje o fluxo de caixa da empresa é de 265 mil aproximadamente. Esse é o valor pelo qual a empresa seria negociada, né, considerando este critério do fluxo de caixa descontado. Vejamos mais. Aqui está a forma pela qual, né, você faz o cálculo do valor presente líquido utilizando uma calculadora, né, HP12C. Você depois pode, né, aplicar isso de uma forma, seguindo aqui esse tutorial. Então, 0 GCFO, você está zerando a memória da máquina, né? Depois você coloca o segundo fluxo de caixa, ó, menos 15 CFJ, menos 180, aí você vai inserindo em cada um dos períodos, ó, 9, 10, né, o período 10 e assim sucessivamente. Os 10 períodos, né, alimentados na sua HP12C. Aí você põe a taxa, 14,80, a taxa representada pela letra I, função NPV, que é o Net Present Value, que é o valor presente líquido. O restante, a HP12C traz para você. Também sugiro, além da HP12C, o Excel. Você pode utilizar uma planilha eletrônica para fazer o mesmo cálculo. Aqui o enfoque, claro, é em você entender o porquê que o valor é descontado, né? Por que a gente precisa trabalhar com fluxo de caixa líquido. Respondendo às suas dúvidas, então, este é o momento que nós vamos dar uma olhada lá no chat, como estão as suas dúvidas, seus comentários, e voltamos respondendo. Até já.
Muito bem, estava dando uma olhada lá no chat, né? E verificamos que não há perguntas ou comentários. Vamos para a nossa reflexão. O orçamento do fluxo de caixa, ele pode demonstrar a inviabilidade de um projeto? Então, essa reflexão, ela nos leva, né, à seguinte resposta, né? O fluxo de caixa, a projeção de fluxo de caixa, tanto pode indicar viabilidade, ou seja, demonstrar que um projeto é viável, que ele é gerador de fluxo de caixa positivo, como também, né, não é o que se deseja, mas ele pode indicar inviabilidade. Olha, né, o fluxo de caixa que está sendo gerado, trazido a valor presente, é negativo. E aí, neste caso, não haveria a implantação do investimento, a implantação do projeto, né? Hoje, na aula, justamente, nós trabalhamos com estes conteúdos. Nós vimos a importância de se fazer um fluxo de caixa projetado para fins de análise de viabilidade ou não, né, de um investimento. Nós vimos também que existem vários métodos a serem utilizados para se chegar ao fluxo de caixa, sendo um deles o contábil, e o método contábil envolve o método direto e o indireto, sendo que o indireto parte do lucro que a empresa gerou para se chegar ao fluxo de caixa líquido. E vimos também a importância do estudo sobre o fluxo de caixa em períodos longos, como de 10 anos, por exemplo, ser feito com base no seu valor presente líquido, né? Então você traz todos os períodos ao valor de hoje. Isso permite que você compare os valores com as suas intenções, né, de rentabilidade, tá ok? Agradeço mais uma vez a atenção de você. Certamente teremos outras oportunidades de nos vermos. Até lá!